Oi, tudo bem? A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar mais esta videoaula de formação geral básica, especificamente do componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos este é o meu sinal. As desigualdades sociais no Brasil. Este é o objeto de conhecimento que será abordado ao longo das considerações desta videoaula. E ressaltando, são duas videoaulas. Nesta primeira videoaula, eu vou tecer explicações a respeito deste objeto de conhecimento e na nossa segunda videoaula, que acaba correspondendo ao nosso segundo vídeo, eu estarei desenvolvendo uma atividade com vocês. Agora vamos compreender um pouco dessa questão das desigualdades sociais no Brasil? Então, prestem bastante atenção. O nosso país, ele é um país vasto geograficamente falando. E, como é de conhecimento de vocês, a realidade brasileira, o Estado brasileiro, melhor colocando, ele está dividido em 5 regiões. Nós temos a região Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Cada uma dessas regiões brasileiras possuem os seus diferenciais, características próprias, costumes, crenças, cultura, e é claro que essas diferenças regionais, elas acabam sendo estendidas às questões sociais, políticas e até mesmo econômicas, que esse é o vital. Se nós estamos tratando de uma desigualdade regional no Brasil, logo, a partir do uso desse termo, nós podemos compreender que as regiões brasileiras, elas não estão em pé de igualdade. E como nós vivemos no modo de produção capitalista, e o Brasil é um país capitalista, essa desigualdade, ela acaba tendo uma origem econômica. Então, observem e acompanhem com bastante atenção as informações que eu vou fazer a leitura para vocês. As desigualdades regionais no Brasil referem-se às diferenças econômicas, sociais e de infraestrutura entre as regiões. Origem histórica: concentração de investimentos no Sudeste desde o período colonial. Enquanto o Sudeste abriga centros industriais e financeiros, regiões como Norte e Nordeste enfrentam maiores índices de pobreza e carência de serviços públicos. E é inclusive na região Norte e Nordeste do país que nós podemos identificar por parte do poder público, no que diz respeito ao governo federal, as maiores intervenções no que diz respeito aos programas sociais que são os mais diversos e em diferentes políticas públicas, porque é onde há a maior concentração de pobreza no nosso país. Claro, não se está afirmando que nas outras regiões economicamente mais desenvolvidas que o Norte e o Nordeste não haja pobreza. Claro, há também a sua desigualdade, há sim a sua incidência de pobreza que também precisa, digamos assim, ser trabalhada, tratada pelo poder público em todos os seus entes federados. Agora nós vamos para algumas informações mais precisas. Se nós estamos trazendo aqui uma abordagem sociológica e um tanto quanto econômica a respeito das desigualdades regionais brasileiras, vamos lidar agora com alguns números. Observem essa tabela, e nessa tabela vocês podem observar, existe uma coluna relacionada a cada uma das regiões brasileiras e bem do lado esquerdo nós temos os indicadores. Quais são? PIB per capita do ano de 2022, a taxa de pobreza do ano de 2023, acesso ao esgoto de 2022
índice de analfabetismo baseado em dados do ano de 2023 e o IDH relativo ao ano de 2021. São os dados mais recentes até o momento da elaboração e da sistematização dessa videoaula para poder mostrar e demonstrar para vocês essa desigualdade. Então vamos avançar. Circulou aí o destaque, o PIB per capita. Percebam, a região norte e a região nordeste, e mais ainda o nordeste em comparação com a região norte, tem os menores índices de PIB per capita em comparação às regiões sudeste, sul e centro-oeste. Percebam que a região sudeste, ela tem praticamente o dobro do PIB per capita da região norte, e mais que o dobro do PIB per capita da região nordeste, conforme vocês estão visualizando. Agora vamos analisar os dados relativos à taxa de pobreza. Esses dados, conforme vocês podem observar a referência, ele é relativo ao ano de 2023. Então acompanhe a comparação entre os números existentes nessa linha da tabela. E uma curiosidade, quando você observa a taxa de pobreza da região sul do Brasil, nós temos 11,6%. Esse é o dado. Quando observamos as regiões mais pobres do Brasil, no caso norte e nordeste, nós temos 39,3% para a região norte e para a região nordeste 45,1%. E ainda nós temos 15,6% de taxa de pobreza na região centro-oeste e 21,1% para a região sudeste. Então percebam que esses números, eles nos revelam o que eu comentei anteriormente com todos vocês, essa disparidade que existe entre as regiões brasileiras. Vamos para um próximo indicador, que é o acesso ao esgoto. Então, isso quer dizer o quê? A questão do saneamento básico. Como o próprio nome já sugere, o básico ainda falta, ainda deixa de contemplar muitas famílias no nosso país. Então, percebam, na região norte do Brasil, segundo os dados de 2022, somente 28% dos domicílios possuem acesso ao esgotamento sanitário. No Nordeste, apenas 33% dos domicílios têm acesso a esse serviço de saneamento básico. Em contrapartida, evidenciando essa contradição, 88% dos domicílios da região sudeste já possuem acesso ao esgotamento sanitário. Na região sul são 80% dos domicílios e na região centro-oeste 67%. E vamos agora para uma variável, para um indicador no que tange ao aspecto educacional, a questão do analfabetismo. Percebam que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, a estatística do analfabetismo, de pessoas analfabetas que não sabem ler, que não sabem escrever, é muito reduzida em comparação às regiões norte e nordeste do nosso país. 8,9% segundo os dados do ano de 2023 na região norte e um número ainda maior, 13,9% na região nordeste do nosso país. E, por fim, com base em dados do ano de 2021, o Índice de Desenvolvimento, que é o IDH, que é uma estatística, é um dado que leva em consideração 3 variáveis: saúde, educação e qualidade de vida. Mais uma vez, corroborando com as outras informações já comentadas com vocês, nós temos na região norte um IDH de 0,710 e na região nordeste um IDH de 0,690, tendo em vista que quanto maior o IDH, ou seja, quanto mais próximo da taxa de referência, que é o número 1,
melhor é o índice de desenvolvimento humano, digamos assim, naquela sociedade, naquela cidade, naquele estado e naquele país. Vamos tecer mais algumas considerações? Vamos visualizar em tela? Então, as desigualdades regionais limitam o desenvolvimento nacional e acentuam a exclusão social. E que possíveis soluções podem ser dadas? Investimento em educação básica e técnica nas regiões menos favorecidas, infraestrutura pública, saneamento, transporte, energia para a integração regional, políticas públicas federais de incentivo fiscal para empresas no Norte e Nordeste, e a superação dessas desigualdades exige um projeto de desenvolvimento nacional integrado e inclusivo, ou seja, o desenvolvimento econômico no Brasil ele tem que ser menos regionalizado, aliás, menos regionalizado, ou seja, menos setorizado, e tem que ser uma política de desenvolvimento mais integrada entre essas regiões, a fim de minimizar essas diferenças e dados conforme nós vimos nas tabelas que foram apresentadas a vocês. Eu finalizo esse primeiro vídeo, mas eu peço que você acompanhe, assista também o segundo vídeo, em que eu estarei desenvolvendo uma atividade com vocês. Vamos para a nossa primeira questão. A respeito das desigualdades regionais no Brasil, assinale, no caso nós vamos identificar, qual a alternativa correta. Letra A, a região norte é a mais desenvolvida economicamente devido à concentração de indústrias e infraestrutura. Letra B, as desigualdades regionais no Brasil foram resolvidas com os programas de redistribuição de renda iniciados na década de 1990. Letra C. A região Sudeste concentra a maior parte do PIB brasileiro, enquanto o Nordeste apresenta os maiores índices de pobreza. Letra D. O IDH é uniformemente distribuído entre as regiões brasileiras com pequenas variações. E letra E. As regiões Norte e Centro-Oeste são as mais alfabetizadas do país. Com base nas considerações que você assistiu, que você acompanhou no nosso primeiro vídeo a respeito deste objeto de conhecimento, a resposta correta está expressa na letra C. A região Sudeste concentra a maior parte do PIB brasileiro, enquanto o Nordeste apresenta os maiores índices de pobreza. Isso nós vimos que é uma motivação que advém desde o período colonial e que se intensificou principalmente quando, nos primeiros anos da década de 1900, a região Sudeste do Brasil ela começou a concentrar as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, gerando inclusive um êxodo migratório para essa região de pessoas buscando as suas oportunidades de trabalho. Por isso que há uma concentração de riqueza nessa região. Vamos avançar para a nossa segunda e última questão. A análise dos indicadores socioeconômicos do Brasil revela a persistência de desigualdades regionais. Sobre esse tema, avalie as afirmativas a seguir. Afirmação 1. O acesso à infraestrutura básica, como saneamento e esgotamento sanitário, é significativamente mais elevado nas regiões Sul e Sudeste em comparação às regiões Norte e Nordeste. Afirmação 2. O IDH é um indicador que considera apenas a renda per capita, o que limita sua utilidade na análise das desigualdades regionais. Afirmação 3. As políticas públicas de incentivo fiscal, como a Zona Franca de Manaus, foram criadas com o objetivo de reduzir disparidades regionais, embora apresentem limitações quanto à sustentabilidade econômica. Agora, nós vamos identificar
dessas 3 afirmações, em acordo com a nossa apreciação, o que está correto ou o que não está, ou se de repente todas essas afirmações estão corretas. Então, na letra A, nós temos apenas a afirmação 1 está correta, na letra B, apenas a segunda afirmação está correta, na letra C, apenas as afirmações 1 e 3 estão corretas, na letra D, apenas as afirmações 2 e 3 estão corretas, e na letra A, todas as afirmativas estão corretas. Vamos visualizar qual alternativa? Está expressa na letra C, apenas 1 e 3, ou seja, somente as afirmações 1 e 3 estão corretas. Por que que a afirmativa 2 ela está incorreta? O IDH é um indicador que considera apenas a renda per capita. Não. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele leva em consideração 3 variáveis. Tudo bem, a renda per capita pode ser sim levada em consideração, mas ele se baseia principalmente nos dados relacionados à saúde, educação e à qualidade de vida para poder mensurar a redução do índice de pobreza nas sociedades que, no caso, estão sendo analisadas. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.